Você já se encontrou sozinho conversando com alguém que já partiu? Já sussurrou palavras de saudade para uma fotografia querida? Pediu perdão em voz alta por algo que não teve tempo de dizer? Ou simplesmente desabafou seus sentimentos como se a pessoa ainda estivesse ali ao seu lado? E naquele momento íntimo você se perguntou: será que ele me escuta? Será que ela sabe o que estou sentindo? Hoje, vamos adentrar uma das revelações mais consoladoras e extraordinárias que Chico Xavier nos deixou. A verdade sobre como nossos entes queridos nos percebem quando falamos com eles, como nossa voz chega até eles no mundo espiritual e, principalmente, como eles respondem aos nossos chamados, mesmo quando não conseguimos perceber sua presença. Se você já conversou com alguém que partiu e sentiu uma estranha sensação de que estava sendo ouvido, escreva nos comentários. Eles escutam. Vamos formar uma corrente de reconhecimento para honrar essa comunicação invisível, mas real, que acontece entre os corações que se amam. Emanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, em uma das comunicações mais detalhadas que presenciei sobre o tema, revelou que a comunicação entre encarnados e desencarnados não apenas existe, mas é uma das atividades mais naturais e constantes do mundo espiritual. Ele explicava que para os espíritos que nos amam, ouvir nossa voz, sentir nossas emoções e perceber nossos chamados é tão natural quanto respirar era para eles quando estavam na Terra. Chico relatava que Emanuel comparava nossa comunicação com os falecidos a uma estação de rádio que transmite constantemente. Quando falamos com nossos entes queridos, não importa se em voz alta ou apenas pensando neles, estamos emitindo vibrações energéticas que se propagam através das dimensões espirituais, como ondas invisíveis carregadas de amor, saudade, gratidão ou qualquer outro sentimento que estejamos experimentando. Mas aqui está a revelação mais impressionante. Emanuel ensinava que nossos entes queridos não apenas nos escutam, eles sentem fisicamente nossas emoções. Quando choramos por eles, experimentam uma sensação de carinho envolvendo-os. Quando falamos com amor, recebem uma energia calorosa que os fortalece. Quando pedimos perdão, sentem um alívio profundo, como se um peso fosse retirado de suas consciências. Emanuel explicava que no mundo espiritual, os sentimentos têm consistência quase material. Quando você fala "eu te amo" para alguém que partiu, essas palavras chegam até eles como uma luz dourada que os envolve e os aquece. Quando você diz "sinto sua falta", eles percebem como uma ponte luminosa se formando entre vocês dois. Quando você pede "me perdoe", veem como névoas escuras se dissipando ao redor de ambos. A primeira experiência pessoal que Chico teve com essa realidade foi quando começou a conversar com sua mãe, Maria João de Deus, após a partida dela. Ainda criança, Chico sentia uma necessidade irresistível de contar para a mãe sobre seu dia, suas dificuldades, seus medos. Falava em voz baixa, como se ela estivesse ali do lado, e gradualmente começou a perceber que recebia respostas. Não eram respostas audíveis como uma conversa comum, mas inspirações súbitas que surgiam em sua mente. Uma sensação de paz que o tranquilizava nos momentos difíceis. Intuições sobre como resolver problemas que uma criança de sua idade não deveria conseguir solucionar sozinha. Gradualmente, Chico compreendeu que sua mãe realmente o escutava e encontrava formas de responder e orientá-lo. Emanuel confirmava que essa experiência de Chico era absolutamente real e comum para pessoas que mantêm vínculos amorosos profundos com quem partiu. Ele explicava que quando falamos com nossos entes queridos falecidos, criamos o que ele chamava de canais de comunicação espiritual. Conexões energéticas diretas que permitem troca de sentimentos, pensamentos e até orientações práticas.
Mas Emmanuel fazia questão de esclarecer que nem toda comunicação com falecidos funciona da mesma forma ou tem a mesma qualidade. A efetividade dessa comunicação depende de vários fatores: a pureza de nossos sentimentos, a serenidade de nosso estado emocional, o grau de evolução espiritual, tanto nossa quanto da pessoa que partiu, e principalmente a sinceridade de nosso amor. Se você está compreendendo que suas conversas com entes queridos são reais e chegam até eles, se está percebendo que não falou sozinho todas essas vezes, escreva comunicação real nos comentários. E se este conteúdo está trazendo consolação para seu coração enlutado, deixe seu like, pois cada like é uma oração de gratidão por esses vínculos eternos que a morte não consegue romper. Emmanuel revelava que existem diferentes formas através das quais nossos entes queridos nos escutam quando falamos com eles. A primeira e mais direta é através daquilo que ele chamava de comunicação telepática natural. Quando você pensa intensamente em alguém que partiu ou fala diretamente com essa pessoa, seu pensamento viaja instantaneamente até ela, independente de onde sua alma esteja no mundo espiritual. Chico presenciou demonstrações impressionantes dessa comunicação telepática durante suas experiências mediúnicas. Ele viu pessoas que falavam com entes queridos falecidos e observou como esses espíritos imediatamente paravam qualquer atividade que estivessem realizando no mundo espiritual para sintonizar com quem os estava chamando na Terra. Emmanuel comparava isso a um telefone espiritual de emergência que nunca está ocupado. Não importa o que nossos entes queridos estejam fazendo no mundo espiritual, estudando, trabalhando, descansando, quando alguém que eles amam os chama da Terra, eles sempre conseguem atender instantaneamente essa comunicação. A segunda forma de comunicação que Emmanuel descrevia era através do que ele chamava de presença consoladora. Muitas vezes, quando conversamos com nossos falecidos, eles literalmente se fazem presentes ao nosso lado em forma espiritual. Não conseguimos vê-los com os olhos físicos, mas sua presença real está ali, escutando cada palavra, sentindo cada emoção, irradiando amor e paz em nossa direção. Chico conheceu pessoas que relatavam sensações físicas durante essas conversas. Uma brisa suave, sem vento aparente, uma sensação de calor reconfortante, um perfume familiar que surgia do nada, ou simplesmente uma paz inexplicável que invadia o ambiente. Emmanuel confirmava que essas não são coincidências ou produtos da imaginação, mas manifestações reais da presença espiritual de quem amamos. A terceira forma, talvez a mais impressionante, é o que Emmanuel chamava de comunicação através de sincronicidades. Nossos entes queridos frequentemente respondem às nossas conversas, criando pequenos sinais em nossa vida cotidiana. Uma música especial que toca no rádio logo após conversarmos com eles. Um animal que se comporta de forma inusual. Objetos que aparecem em lugares inesperados. Pessoas que nos procuram exatamente quando mais precisamos de apoio. Emmanuel explicava que esses sinais não são meras coincidências, mas respostas deliberadas que nossos entes queridos conseguem orquestrar através de influências sutis no mundo físico. Eles não podem alterar drasticamente a realidade material, mas conseguem criar pequenas coincidências significativas que servem como confirmação de que nos escutaram e querem nos tranquilizar. Mas Emmanuel tinha revelações ainda mais profundas sobre como otimizar nossa comunicação com quem partiu. Ele ensinava que certas condições favorecem enormemente a qualidade dessa comunicação, enquanto outras podem dificultar ou até mesmo impedir que nossos entes queridos nos ouçam claramente. A primeira condição favorável é o estado emocional sereno.
Emanuel explicava que quando falamos com nossos falecidos em estado de desespero, revolta ou depressão profunda, nossas vibrações emocionais criam uma espécie de ruído que dificulta a comunicação. É como tentar ouvir uma música suave em meio a uma tempestade. A mensagem pode estar lá, mas fica difícil de perceber. Por isso, Emanuel recomendava que, antes de conversar com nossos entes queridos, dediquemos alguns momentos para acalmar nosso coração através de respiração profunda, oração sincera ou simplesmente lembrando de momentos felizes que compartilhamos com eles. Quando nossa vibração está serena e amorosa, criamos condições ideais para a comunicação clara e reconfortante. A segunda condição é a sinceridade absoluta. Emanuel alertava que nossos entes queridos percebem não apenas nossas palavras, mas principalmente nossos sentimentos verdadeiros. Não adianta falar palavras bonitas se o coração está cheio de mágoa, ressentimento ou culpa. Eles percebem a diferença entre palavras vazias e comunicação genuína do coração. Por isso é importante ser completamente honesto quando conversamos com quem partiu. Se estamos com raiva, podemos expressar essa raiva. Se estamos magoados, podemos falar sobre nossa mágoa. Se nos sentimos culpados, podemos pedir perdão genuinamente. A autenticidade emocional é muito mais valiosa do que palavras politicamente corretas, mas vazias de sentimento real. A terceira condição é a regularidade. Emanuel revelava que nossos entes queridos valorizam imensamente quando mantemos comunicação constante com eles, não apenas em momentos de crise ou datas especiais. Quando conversamos com eles regularmente, contando sobre nosso dia, pedindo conselhos, expressando gratidão, criamos canais de comunicação cada vez mais claros e estáveis. Chico conhecia pessoas que desenvolveram comunicações tão regulares e claras com entes queridos que conseguiam perceber respostas quase imediatas através de intuições, sonhos significativos ou pequenos sinais cotidianos. Emanuel explicava que essa comunicação regular fortalece os vínculos espirituais e torna mais fácil para nossos entes queridos influenciarem positivamente nossa vida. Emanuel ensinava técnicas específicas para melhorar nossa comunicação com quem partiu. A primeira técnica era escolher momentos e locais adequados. Ele recomendava conversas em ambientes tranquilos, preferencialmente onde tínhamos memórias positivas com a pessoa, e em horários quando nossa mente estivesse mais calma e receptiva. Não é necessário criar rituais complexos, mas Emanuel sugeria que criássemos pequenos momentos sagrados para essas conversas. Acender uma vela, colocar uma flor fresca, segurar uma fotografia querida, ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos antes de começar a falar. Esses gestos simples ajudam a criar uma atmosfera de reverência que facilita a comunicação espiritual. A segunda técnica era falar como se a pessoa estivesse fisicamente presente. Emanuel orientava que não falássemos para o ar ou para o nada, mas diretamente para nosso ente querido, imaginando-o ali conosco, olhando em seus olhos, segurando suas mãos. Essa visualização amorosa fortalece enormemente a conexão espiritual. Chico observava que pessoas que seguiam essa orientação frequentemente relatavam sensações de que realmente não estavam falando sozinhas. Sentiam uma presença real, uma escuta atenta, até mesmo respostas sutis, através de mudanças na temperatura do ambiente, movimentos de cortinas sem vento, ou simplesmente uma certeza inexplicável de que foram ouvidas. A terceira técnica era alternar entre falar e escutar. Emanuel ensinava que comunicação verdadeira é um diálogo, não um monólogo. Após expressarmos nossos sentimentos para nossos entes queridos, devemos fazer pausas silenciosas para escutar
possíveis respostas através de intuições, sensações ou inspirações que possam surgir em nossa mente. Essas respostas raramente vêm como vozes audíveis, mas como pensamentos que não parecem nossos, ideias que surgem espontaneamente, soluções para problemas que não conseguíamos resolver, ou simplesmente uma paz que invade nosso coração sem motivo aparente. Emmanuel alertava que devemos ter discernimento para distinguir entre nossas próprias criações mentais e verdadeiras inspirações espirituais. Se você quer começar hoje mesmo a melhorar sua comunicação com entes queridos que partiram, se você quer aplicar essas técnicas que Emmanuel ensinou através de Chico Xavier, escreva "Quero comunicar" nos comentários. Compartilhe este vídeo com pessoas que sentem saudades de quem partiu, porque elas precisam saber que a comunicação é possível e real. Inscreva-se no canal, ativando o sininho, porque continuaremos revelando os segredos que Chico Xavier nos ensinou sobre a vida espiritual. Mas Emmanuel tinha revelações específicas sobre diferentes tipos de comunicação que nossos entes queridos conseguem estabelecer conosco quando falamos com eles. O primeiro tipo é o que ele chamava de comunicação de presença. Nesse caso, quando conversamos com nossos falecidos, eles simplesmente se fazem presentes espiritualmente para nos escutar e irradiar amor, mas sem necessariamente tentar enviar mensagens específicas de volta. Emmanuel explicava que muitas vezes essa presença silenciosa é exatamente o que mais precisamos. Nossos entes queridos compreendem que às vezes precisamos apenas desabafar, expressar sentimentos ou simplesmente sentir que não estamos completamente sozinhos. Eles oferecem sua presença amorosa como um abraço espiritual que nos conforta mesmo quando não percebemos claramente. O segundo tipo é a comunicação de orientação. Nesses casos, nossos entes queridos não apenas nos escutam, mas conseguem enviar de volta inspirações, intuições ou orientações práticas que nos ajudam a resolver problemas ou tomar decisões importantes. Emmanuel alertava que isso acontece especialmente quando pedimos conselhos sinceramente e estamos abertos para receber orientação. Chico conheceu pessoas que desenvolveram essa comunicação de orientação de forma impressionante. Mães que conversavam com filhos que partiram e recebiam inspirações sobre como cuidar dos irmãos que ficaram. Filhos que falavam com pais falecidos e recebiam insights sobre como conduzir negócios familiares. Cônjuges que consultavam parceiros que partiram e recebiam orientações sobre decisões importantes da família. Emmanuel esclarecia que essas orientações quase nunca vêm como comandos diretos ou instruções detalhadas, mas como tendências, inclinações, sentimentos sobre qual direção seguir. Nossos entes queridos respeitam nosso livre-arbítrio e não tentam controlar nossas decisões, mas oferecem perspectivas baseadas na visão mais ampla que possuem no mundo espiritual. O terceiro tipo é a comunicação de cura emocional. Emmanuel revelava que nossos entes queridos frequentemente nos escutam especificamente para identificar feridas emocionais que precisam ser curadas e então trabalham espiritualmente para nos enviar energias de paz, perdão, compreensão ou força interior. Quando falamos com nossos falecidos sobre dores que carregamos, culpas que nos atormentam, mágoas que não conseguimos superar, eles frequentemente respondem enviando vibrações curativas que nos ajudam gradualmente a encontrar paz interior. Emmanuel comparava isso a um tratamento espiritual à distância, onde nossos entes queridos funcionam como terapeutas invisíveis, trabalhando para nossa cura emocional. O quarto tipo, talvez o mais especial, é a comunicação de despedida. Emmanuel explicava que muitos espíritos que não tiveram oportunidade de se despedir adequadamente antes da morte fazem questão de escutar,
atentamente quando seus entes queridos falam com eles, porque isso lhes dá a oportunidade de finalmente expressar o amor, gratidão ou perdão que não conseguiram comunicar em vida. Chico presenciou casos tocantes desse tipo de comunicação. Pessoas que conversavam com entes queridos expressando sentimentos que nunca tiveram coragem de dizer em vida e que posteriormente recebiam sinais claros de que foram não apenas escutadas, mas que seus sentimentos foram correspondidos e aceitos com amor. Emmanuel revelava também sobre os obstáculos que podem dificultar nossa comunicação com quem partiu. O primeiro obstáculo é o que ele chamava de ruído emocional. Quando estamos tomados por emoções muito intensas, desespero, raiva, culpa excessiva, criamos uma espécie de tempestade energética ao nosso redor que dificulta a comunicação espiritual clara. Isso não significa que nossos entes queridos não nos percebem quando estamos em desespero. Pelo contrário, esses frequentemente são os momentos em que eles mais se esforçam para nos alcançar. Mas nossa agitação emocional pode nos impedir de perceber adequadamente sua presença ou suas tentativas de nos consolar. O segundo obstáculo é a expectativa exagerada. Emmanuel alertava que quando esperamos comunicações dramáticas ou óbvias demais, vozes audíveis, aparições visíveis, fenômenos físicos espetaculares, podemos passar despercebidos pelos sinais sutis, mas reais que nossos entes queridos conseguem enviar. A comunicação espiritual genuína é frequentemente muito sutil e delicada. Acontece mais através de inspirações suaves, coincidências significativas, sensações de paz, ou pequenos sinais cotidianos do que através de manifestações espetaculares. Emmanuel orientava que devemos cultivar sensibilidade para perceber essas comunicações discretas, mas profundamente amorosas. O terceiro obstáculo é a culpa e o autojulgamento. Emmanuel revelava que quando conversamos com nossos entes queridos, carregando culpas excessivas ou nos julgando duramente, criamos barreiras energéticas que dificultam a comunicação. Nossos falecidos querem nos consolar e libertar dessas culpas, mas nossa própria resistência interior pode impedir que recebamos adequadamente essas mensagens de perdão e paz. Por isso, Emmanuel recomendava que antes de conversar com nossos entes queridos, dediquemos um tempo para perdoar a nós mesmos, aceitar nossas imperfeições humanas e reconhecer que o amor verdadeiro transcende qualquer erro ou limitação que possamos ter tido em nossos relacionamentos terrestres. Emmanuel ensinava que existe uma diferença fundamental entre falar com e falar para nossos entes queridos. Quando apenas falamos para eles, estamos expressando nossos sentimentos unidirecionalmente, como um desabafo ou um monólogo. Isso tem valor e eles nos escutam, mas é uma comunicação limitada. Quando verdadeiramente falamos com eles, estamos estabelecendo um diálogo real, onde expressamos nossos sentimentos, mas também nos mantemos abertos e receptivos para suas respostas. Emmanuel explicava que essa diferença de atitude transforma completamente a qualidade da comunicação espiritual. Para desenvolver a habilidade de falar com, em vez de apenas falar para, Emmanuel sugeria que fizéssemos perguntas específicas aos nossos entes queridos e depois ficássemos em silêncio aguardando respostas. Não necessariamente respostas audíveis, mas inspirações, intuições, sensações ou até mudanças sutis no ambiente que possam indicar sua presença e resposta. Chico conheceu pessoas que desenvolveram essa habilidade a ponto de conseguirem manter diálogos quase normais com entes queridos falecidos. Faziam perguntas, recebiam inspirações como respostas, faziam novos comentários baseados nessas inspirações e criavam conversas fluídas e reconfortantes que duravam tempo considerável.
Emanuel revelava que nossos entes queridos têm preferência sobre quando e como gostam de ser chamados para a comunicação. Alguns preferem momentos de silêncio e recolhimento. Outros respondem melhor quando falamos com eles durante atividades que costumávamos fazer juntos em vida. Por exemplo, uma mãe que gostava de cozinhar pode responder mais facilmente quando conversamos com ela enquanto preparamos suas receitas favoritas. Um pai que amava jardinagem pode se fazer mais presente quando falamos com ele enquanto cuidamos das plantas. Um cônjuge que adorava música pode se comunicar mais claramente quando tocamos suas canções preferidas. Emanuel explicava que essas atividades familiares criam pontes energéticas que facilitam a comunicação porque despertam memórias amorosas, tanto em nós quanto neles, criando uma sintonia emocional que favorece a conexão espiritual. Mas talvez a revelação mais importante que Emanuel compartilhou foi sobre o propósito maior da comunicação com nossos entes queridos. Ele explicava que essa comunicação não existe apenas para nosso consolo ou para satisfazer nossa saudade, mas principalmente para promover cura mútua e crescimento espiritual de ambos os lados. Quando conversamos com nossos falecidos de forma amorosa e construtiva, não apenas recebemos benefícios, também oferecemos benefícios importantes para eles. Nossas palavras de amor os fortalecem, nossa gratidão os alegra, nosso perdão os liberta de possíveis culpas que possam estar carregando. Nossa paz os tranquiliza sobre nossa situação na terra. Emanuel revelava que no mundo espiritual, uma das maiores felicidades que nossos entes queridos podem experimentar é saber que conseguiram se comunicar conosco de forma que nos trouxe paz, orientação ou consolo. Isso lhes dá uma sensação de propósito e continuidade em seu amor por nós. Se você compreendeu que pode estabelecer comunicação real e mutuamente benéfica com seus entes queridos, se você quer começar hoje mesmo a aplicar essas orientações de Emanuel, escreva Diálogo Eterno nos comentários. Compartilhe estas revelações com pessoas enlutadas, porque elas precisam saber que o amor verdadeiro cria pontes indestrutíveis entre os mundos. Emanuel tinha orientações finais sobre como manter uma comunicação saudável e equilibrada com nossos entes queridos. A primeira orientação era sobre frequência adequada. Ele explicava que comunicação regular é benéfica, mas obsessão por comunicação constante pode ser prejudicial, tanto para nós quanto para nossos falecidos. Nossos entes queridos têm suas próprias atividades e responsabilidades no mundo espiritual. Estudos, trabalhos, processos de cura, preparação para futuras reencarnações. Quando nos tornamos excessivamente dependentes da comunicação com eles, podemos interferir em seu crescimento espiritual e também impedir nosso próprio desenvolvimento como seres independentes. Emanuel recomendava comunicação regular, mas equilibrada. Talvez um momento específico do dia ou da semana dedicado exclusivamente a essa conversa, mas mantendo o restante do tempo focado em nossas responsabilidades e relacionamentos terrestres. A segunda orientação era sobre o conteúdo de nossas conversas. Emanuel sugeria que dividíssemos nossa comunicação entre expressão de sentimentos, saudade, amor, gratidão e busca de orientação prática para nossa vida atual. Ele alertava contra conversas que se focam apenas no passado ou que tentam trazer de volta nossos entes queridos para nossa realidade terrena. A comunicação mais saudável reconhece que nossos entes queridos agora existem em uma dimensão diferente, com perspectivas e responsabilidades diferentes. Devemos honrar sua nova condição espiritual em vez de tentar mantê-los presos às nossas necessidades emocionais terrestres. A terceira orientação era sobre discernimento espiritual. Emanuel alertava que nem toda comunicação que recebemos vem necessariamente de nossos entes queridos.
Espíritos inferiores podem às vezes tentar se aproveitar de nossa saudade para estabelecer comunicações enganosas. A comunicação genuína com nossos entes queridos sempre nos deixa mais pacíficos, fortalecidos espiritualmente e inspirados para ser pessoas melhores. Se uma suposta comunicação nos deixa perturbados, com medo, ou nos incentiva a comportamentos negativos, provavelmente não é uma comunicação autêntica com quem amamos. Emmanuel ensinava sinais de comunicação autêntica, sensação de paz após a conversa, inspirações construtivas, fortalecimento de nossa fé e esperança, incentivo para crescimento pessoal e, principalmente, a sensação de que fomos envolvidos em amor puro e incondicional. Que Deus abençoe imensamente sua compreensão sobre esses mistérios da comunicação espiritual. Que você encontre consolação na certeza de que seus entes queridos realmente escutam quando você fala com eles, sentem seu amor e encontram formas carinhosas de responder mesmo quando você não percebe claramente. Que você desenvolva essa habilidade preciosa de comunicação espiritual de forma equilibrada e construtiva, mantendo laços amorosos com quem partiu, mas continuando a crescer e servir em sua vida terrena. Que suas conversas com entes queridos sejam fonte de cura mútua, orientação sábia e fortalecimento dos vínculos eternos que unem todas as almas que se amam verdadeiramente. Principalmente, que você compreenda que a morte física não rompe os vínculos de amor genuíno, mas apenas os transforma. O amor verdadeiro cria canais permanentes de comunicação que transcendem qualquer limitação física ou dimensional. Seus entes queridos continuam amando você, acompanhando sua jornada e esperando ansiosamente pelos momentos em que você se dirige a eles com seu coração aberto. Até nosso próximo encontro, onde mais revelações de Chico Xavier iluminarão os mistérios da vida espiritual e os propósitos divinos por trás de nossa jornada humana. Que a paz do Cristo permaneça sempre com você e que o amor eterno que une todas as almas transforme suas conversas com entes queridos em pontes sagradas entre o céu e a terra.